Olá, muito bom dia para você, segundona. Estamos chegando com mais um SBT Meio-Dia, mais uma semana começando, dona Marister. Tudo bem? Como é que foi de fim de semana? Foi ótimo, Fernando. E o seu? Foi ótimo. Ganhei um torrão. Fui caminhar, levei um torrão, tô todo queimado. Eu vi ali nos seus stories, no Instagram, o Fernando levou um torrão. Não faça como ele, viu, gente? Passe protetor solar. Muito bom dia para você e assim a gente está chegando, trazendo muita informação, desejando a você aí de casa uma semana abençoada, produtiva para todos nós. Nesta semana não tem feriado não, hein, Marister? Direto, né? Vamos tocar direto. Bora pro trabalho. Vamos lá para os destaques desta segunda-feira. Água salgada. E não é no mar não, viu? É na torneira das pessoas. Está acontecendo aqui em Santa Catarina. Vamos tentar entender o motivo e cobrar as soluções. Prefeito de Florianópolis continua no hospital. Jean Loureiro está com Covid-19. Vamos ver o estado de saúde do prefeito de Florianópolis. Festa com 500 pessoas é descoberta pela polícia aqui em Santa Catarina. Dá só uma olhada. Tuntes a 1000. A PM bateu lá e mandou parar tudo. E hoje começa a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Florianópolis. Nosso convidado nesta segunda-feira é Elson Pereira, do PSOL. E nós vamos falar também de exercício físico. Agora, na pandemia, muita gente trocou aí as academias e os estúdios pela prática da atividade ao ar livre. Hoje vocês vão ver dicas para aproveitar melhor e também com mais segurança. Tem ainda um convite para uma live com artistas de Balneário Camboriú, Dona Maricotinha animando esse começo de semana e a previsão do tempo para você se organizar. Estamos no ar, fique com a gente. Está certo, gente. Tô apertando a mamica, não tem? Mas tá meio estranho isso aqui. Ai, meu Deus. Sou obrigada a mandar uma coisa pra Zanza, mandar um áudio pra Zanza. E como é que a Zanza tá? Se a Zanza tá fazendo dela. Ai, nessas horas a gente tem que se agarrar com as amigas, né, gente? Tô meio preocupada, sabias? Vou dar pra ela aqui, eu vou botar pra ela. Ô, Zanza! Ô, Zanza, como é que estás, querida? Ô, nega, olha aqui, ó. Meu Deus, estava agora aqui aparpando a minha mamica, Zanza. Meu Deus, ô, Zanza, não sei não tá direito não, Zanza. Tá uma mais pra cima, tá uma mais pra baixo, uma mais bicuda. É? Não sei se tem um nódo. Não sei, não tô gostando nada do Covid. Tá fazendo todos os exames, tá, Zanza? Botar essa mão na mamica, já apertar essa tua mamica pra ver como é que tá, minha filha. Não podemos brincar com essas coisas. Vê se tu aparpa a tua mamica aí também. Depois tu me diz como é que foi o teu aparpamento. Pra ver se deu boa, tá, querida? Ai, tô tão preocupada, Zanza. Me diz alguma coisa agora aqui, não me deixa no vácuo. É meio tenso, tu vai ver as coisas só de noite. Tá? Já vê agora, tá bom, querida? Um beijo pra ti. Tchau. Ô, coisa querida. Ei, espia onde é que eu vim dar cuscono? No SCC. É a Dona Maricotinha falando do Outubro Rosa, viu, Fernanda? Eu quero saber de vocês aí de casa, quem aí já fez também o autoexame, como ela estava dizendo, Fernanda. Bora então para a nossa interatividade, você participando com a gente aqui, deixando a sua opinião no nosso SBT Meio-Dia. Vou fazer o seguinte, Marister, vamos começar a semana aí, ó, dando espaço para você que está do outro lado da televisão, fazer uma reivindicação aqui. Fernanda, tá com um problema de falta de água aqui na minha rua, um buraco que até agora não fecharam. Manda pra gente o WhatsApp do SBT Meio-Dia, a gente quer saber a sua reivindicação hoje aqui. Depois a gente vai atrás da solução para o seu problema. Fique à vontade, WhatsApp na tela, vamos interagir. Vamos interagir. Você que tá aí preparando o almoço, quer mandar aquela foto também, segunda-feira, fez aquele banquete em casa, manda que a gente mostra aqui na nossa tela. Vamos juntos até 1h da tarde. Dionei Pacheco e o meu amigo Barata, que vai comigo na 2 agora. E aí, Barata, gravamos lá, hein? Esse ano vamos estar no Teleton. Vamos falar mais para você no Teleton, um Teleton diferente. Eu e o Barata já gravamos a participação. Ficou show de bola, você vai assistir para todo o Brasil o nosso Teleton. Dá só uma olhada no que aconteceu lá no Vale do Itajaí. Pode colocar no ar aí, ó, tuntes, pedrada mesmo. O pau torando por lá, uma festinha em Indaial. Reuniu nada mais, nada menos do que 500 pessoas. É isso mesmo que você está vendo aí, ó. Parece festa normal, hein? Não tem nada acontecendo. Cadê a pandemia? Cadê o coronavírus? A festa foi dispersada pela polícia militar que chegou no local depois de uma denúncia. Claro, pegaram o telefone e falaram o seguinte:
E aí, Polícia Militar? Já liberaram as festinhas, não? Acabou o coronavírus, a vacina já foi descoberta, porque aqui, ó, tá tudo normal, a festinha tá a todo vapor. A PM foi até lá e acabou acabando com a brincadeira. Deixa eu conversar com o Estevão Limana, ele já está ao vivo aqui, direto do Vale do Itajaí. Alô, Estevão Limana, o que aconteceu, hein, com os organizadores desta festa? Porque é o seguinte, 500 pessoas... Ah, não, é porque tem alvará para restaurante. Espera aí. Está acontecendo muito aqui em Santa Catarina. O restaurante tem alvará para restaurante, coloca um DJ, está liberado, até 3 músicos, está tudo certo. Agora, 500 pessoas, Estevão Limana, ou já descobriram a vacina e eu ainda não estou sabendo, Estevão. Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Fernando. Pelo jeito foi em Indaial que descobriram e a gente não está sabendo ainda não, Fernando. Olha só, então na madrugada do sábado para domingo, uma festinha com apenas 500 pessoas estava ocorrendo às margens da BR-470 em Indaial. A Polícia Militar recebeu então uma denúncia de que estava havendo um movimento intenso de carros dentro deste local, de uma propriedade. Aí a Polícia Militar foi até lá e conseguiu constatar 500 pessoas presentes numa festa. Inicialmente, os organizadores afirmaram que se tratava de uma festa de aniversário, Fernando. Mas daí a polícia conversou com alguns dos participantes dessa festa e foi constatado, então, que havia a cobrança de ingresso. Então, quem estava lá havia comprado o ingresso para estar presente. Além disso, uma grande estrutura de som, luz, um DJ tocando, bebidas, além das pessoas estarem sem máscara, desrespeitando o distanciamento social mínimo de 1,5 metro. O organizador dessa festa, Fernando, ele teve que assinar, então, um termo circunstanciado de descumprimento de medida sanitária obrigatória. A PM ficou até o final para tentar dispersar todas as 500 pessoas que estavam presentes nesta festinha lá em Indaial, no Vale do Itajaí. Fernando, volto com você. Festinha não, né, Estevão? Você foi generoso. Festona, 500 pessoas. Obrigado, Estevão. Até daqui a pouco a gente volta a conversar. Seguinte, não pode. Ah, Fernando, você estava esses dias mesmo cobrando na televisão mais coerência para as restrições? Sim. Coerência. Praias lotadas e eventos ainda não voltaram. É sim de se avaliar. Mas neste momento, a regra é a que vale. Não pode, pelo risco de contágio. E Santa Catarina está vivendo um crescimento, sim, em diversas regiões, nos casos de Covid-19. Então, se não pode, não pode. É regra, não tem discussão. Que é necessário rever a regra, aí é outra história. Mas, neste momento, está proibido e está proibido. 500 pessoas é muita gente. Muita gente, é uma grande aglomeração. Aí fica difícil. Olha, minha gente, infelizmente, Santa Catarina está se despedindo de um grande empresário, um grande líder, um grande ser humano. Morreu neste domingo o presidente da Cooperativa Central Aurora Alimentos, o Mário Lansnaster. Deixa eu trazer aqui para você, eu escrevi sobre isso também lá na coluna do scc10.com.br. Inclusive, fui acompanhar entrevistas das dezenas que o seu Mário já concedeu, entrevistas de colaboradores do próprio Mário, para poder falar para vocês do que era o Mário Lansnaster no lado humano. O empresário, todos nós já conhecemos, bem-sucedido, líder de uma das maiores cooperativas do Brasil, de uma das maiores empresas do agronegócio brasileira, mas era uma pessoa que tinha um carinho muito grande pelos trabalhadores, pelos colaboradores, que tinha, sim, um respeito, que era exemplo de humildade e de trabalho. Esse homem está deixando um legado muito grande no agronegócio, na economia de Santa Catarina, mas também na vida do homem do campo, principalmente os pequenos produtores. Nós acompanhamos as homenagens ao presidente da Aurora que faleceu neste fim de semana. Vamos ver. Mário Lansnaster tratava um tumor no fígado desde 2018. Há uma semana, foi internado em um hospital particular de Chapecó, onde faleceu na madrugada deste domingo. O velório aconteceu no ginásio da Aurora. Familiares, amigos, entidades e figuras públicas se despediram do empresário. Eu recebi com muito pesar, com muita tristeza, a notícia do falecimento do Dr. Mário, uma pessoa muito querida,
por toda a sociedade de Chapecó, por todo o nosso estado, mas acima de tudo que deixou um legado muito importante, que marcou a história de todo esse processo, de toda a evolução do processamento da proteína animal, do cooperativismo. Mário presidia a Aurora Alimentos desde 2007 e estava em seu 4º mandato. Foi também presidente da cooperativa agroindustrial Alfa. Lansnaster era suinocultor e produtor de milho, feijão, soja e trigo desde 1984. No sistema cooperativista, sua trajetória foi marcada pela liderança e reconhecida pelo desenvolvimento. Uma das coisas que o Mário mais prezava e que sempre nos orientou é a preocupação com viabilizar os pequenos produtores, os mini produtores, trabalhar sempre com qualidade, mostrar e provar que o pequeno é capaz, sim, de produzir algo tão bom quanto os demais. Então nós temos agora essa missão de conduzir esse cooperativismo juntamente com aquele aprendizado que o Dr. Mário deixou, aquela transparência, aquela humildade que o Mário tinha na condução dos seus trabalhos e do cooperativismo do estado de Santa Catarina. Mário Lansnaster contribuiu pessoalmente para o desenvolvimento econômico regional. Atuou ao lado das lideranças locais para viabilizar importantes obras e inovações para a região oeste. Este é o Mário, este é o legado que esta extraordinária pessoa de visão nos deixa, escrito na teoria, mas muito mais na prática do dia a dia. Mário era uma figura muito querida por todos que o admiravam, não só pela liderança. E ele deixou um legado muito bonito, muito importante de valorização ao ser humano, de valorização à vida e valorização ao trabalho. Então a gente vai dar seguimento a todo esse trabalho que ele fez, que ele está fazendo. Essa é a nossa obrigação agora para honrar o nome dele. Uma lacuna para Chapecó e região, para o cooperativismo, mas nós acreditamos que ele plantou bons ensinamentos. Espero que nós todos tenhamos aprendido. Um exemplo de ser humano, de empresário, de cuidado com os agricultores, dos pequenos agricultores. 66 mil famílias estão perdendo um líder, uma referência do trabalho, incentivando as pessoas a permanecerem no campo. Esse foi o trabalho de Mário Lansnaster. O que a gente pode fazer hoje, um pouquinho de Mário Lansnaster, para ajudar a sociedade, para ajudar o mundo? O Brasil tem que aprender a honrar líderes como Mário. Aqui está, ó. Também manifestações de diversas classes políticas. A Prefeitura de Chapecó e o Governo do Estado decretaram luto oficial pela morte do empresário. Aqui está também no SCC-10 a homenagem e o depoimento de Mário César de Aguiar, presidente da Fiesc, onde Mário Lansnaster também ocupava cargo. Lansnaster deixa exemplo de muita dedicação, empenho e amor ao trabalho, disse o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar. E tantas outras entidades neste momento, lideranças, homenageando. Domar Frison também voltou aqui na nossa coluna com um espaço reservado. Domar Frison, que fala no SCC-10 sobre agronegócio, também dedicou espaço para as homenagens a Mário Lansnaster. Moradores de Joinville estão reclamando da qualidade da água. O cheiro e o gosto estão estranhos e nossa equipe foi conferir de perto. Conta pra gente, David Sacramento, o que está acontecendo com a água aí de Joinville? Você já tomou água hoje cedo, não? Tomou um golinho? O que você sentiu nessa água aí, hein? Bom dia. Olá, bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão acompanhando aí o SBT Meio-Dia. Eu tomei água sim, mas a água que eu tomei, ainda bem, não estava com cheiro e nem com gosto estranho. Mas moradores daqui de Joinville realmente têm atestado que a água está realmente com cheiro e com gosto estranho. E é um problema em vários bairros daqui de Joinville. É um problema que voltou aí a apresentar. E nós fomos, eu e o Denis Schmidt, nós fomos ao Aventureiro, que é o bairro mais populoso daqui de Joinville, para poder saber desses moradores de lá se o problema ainda permanecia. Nós ouvimos também a Água de Joinville para poder saber como é que eles estão trabalhando para poder realmente sanar este problema. E é isso que você confere agora.
Moradores de Joinville voltaram a reclamar da qualidade da água que chega às casas. Dona Nilda, que mora no bairro Aventureiro, foi uma das que foram afetadas com o problema. A água que sai da torneira está com cheiro forte e sabor estranho. Por conta disso, para o consumo, passou a fazer uso da água mineral. Gosto de lama, né? Tá ruim a água, não dá para tomar. Tem que comprar água para tomar, porque essa não dá. Comida a gente faz, mas quando eu fui tomar o remédio, eu senti que tá ruim. Essa outra moradora utiliza água para cozinhar para seu restaurante e se queixa que a água da torneira tem cor esbranquiçada. Que a água estava assim estranha, com gosto assim diferente, né? E daí ela estava meio branquiçada, assim, meio leitosa, assim, a água. E ela estava com um gosto amargo, assim. O cheiro não senti, mas assim, estava com um gosto meio diferente, gosto estranho assim mesmo. O sobrinho de Dona Neide chegou a passar mal por conta do consumo da água. Só que ele disse que desenteria, uma dor de barriga e desenteria que deu. Deu dor de barriga? Deu dor de barriga. Que estava feio até. O Rio Cubatão é responsável pelo abastecimento de 70% do município. A maior estiagem enfrentada e o baixo nível do rio teriam facilitado o surgimento de algas, o que provocou alteração na água. Após constatar alterações no cheiro e gosto na água captada aqui no Rio Cubatão, a empresa de saneamento agora vai investigar qual é o tipo de alga que causou o problema. Para isso, uma empresa foi contratada por meio de edital para identificar a espécie de alga encontrada no rio, para assim agir antes que sua concentração altere o gosto e o sabor da água. Para evitar que a condição do rio afete a qualidade da água distribuída na cidade, a empresa de saneamento tem investido em carvão ativado. As estações de tratamento de água no Brasil, elas não são feitas para remover sabor e odor. Geralmente os processos são processos de decantação para clarificar a água e aí eliminar micro-organismos presentes ali que poderiam causar alguma doença. Então a nossa água, hoje, para a gente remover essa questão de sabor e odor, é necessário dosar carvão. Então o que a gente está dosando é carvão ativo em pó pulverizado, né? Então a gente faz uma solução de carvão e aí lá na calha-parte, ou seja, lá onde a água entra pro tratamento, nós adicionamos esse produto. Aqui é a casa química onde a água recebe o mineral que age como uma esponja que absorve o mau gosto e o odor na água. Esses sacos de 250 quilos são colocados nos tanques, onde o carvão é agitado com o fluido. Quando a água chega aqui, já passou por todo o processo de purificação e está pronta para ser distribuída para os joinvilenses. Nesse laboratório são realizados testes primários na água, verificando a transparência e o cloro. É aqui que a equipe atesta a qualidade da água. Sem cheiro e sem gosto, boa para o consumo. Segundo o gerente de águas de Joinville, o próximo passo é estudar as algas em laboratório para determinar em qual concentração será necessário o uso do carvão ativado. Nós já fizemos algumas análises de laboratório para saber qual é a flora que existe no nosso manancial e agora foi contratada uma empresa especializada para fazer análise do fitoplâncton e ver dentro dessa característica que tem aqui, qual é a espécie que acaba dando esse sabor e em que momento ela aparece no nosso manancial. Né? Quando que a população dela acaba crescendo, dando esse gosto característico na água. Fernando, e todos que estão nos assistindo, ainda aqui em Joinville, falando de água, 41% da produção acaba sendo perdida por conta de vazamentos. Por isso, a empresa de saneamento tem investido, na verdade, está atrás do empréstimo para poder sanar também esse e outros problemas. E a diretora e gerente da Água de Joinville conversou também com a nossa equipe e nos mandou aí qual é a proposta, na verdade, para esse empréstimo nos próximos dias. Para fazer frente às metas estabelecidas no Marco Legal de Saneamento Básico, a Companhia Águas de Joinville estará investindo R$ 777 milhões nos próximos 5 anos. 60% desse valor é para ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto e 40% no sistema de água, mais especificamente em redução de perdas d'água. Desse valor total, parte do recurso é gerado pela própria companhia, parte é captado pelo Orçamento Geral da União e parte vem de recursos de terceiros. Esses recursos de terceiros, nós estamos em conversa tanto com bancos nacionais, como o Banco do Brasil, Caixa, BRDE, quanto com bancos internacionais, como a Agência Francesa de Desenvolvimento e também Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID.
até 2025 serão investidos 777 milhões de reais no saneamento básico daqui de Joinville, sendo 200 milhões de recursos próprios, como nós podemos observar aí. Eu volto com você no estúdio. David Sacramento. David, mas pera o seguinte, você bebeu a água lá, a água estava boa para o consumo. Mas os moradores não recebem a água boa, é isso? Porque os moradores estão reclamando para a gente aqui que a água tem gosto. Mas o David foi lá na estação de tratamento e a água não tem gosto, a água está boa. Então, quer dizer, o que está acontecendo no meio do caminho aí, David? Pois é, nós questionamos o que tem realmente acontecido nesse meio tempo, né? Segundo o gerente ali da Águas de Joinville, o problema pode ser realmente um vazamento da pessoa, pode ser também problemas no tanque da pessoa, às vezes o próprio cano, o encanamento está realmente sujo, não está próprio, tem que ser trocado, porque o problema, como nós podemos observar na reportagem, não foi lá realmente no sistema de tratamento. A água realmente está sendo tratada adequadamente, eles já estão utilizando o carvão ativado para poder solucionar, sanar este problema e a maioria dos bairros que estavam reclamando já realmente constatou que a água melhorou. Mas, como nós podemos observar na reportagem, alguns moradores ainda têm reclamado, principalmente lá no bairro de Aventureiros. Então, é bom que as pessoas observem o encanamento, observem também se a limpeza do tanque está em dias, para que realmente possa sanar esse problema, porque o problema realmente não está lá no local onde nós podemos observar na reportagem. Pois é, David Sacramento. Agora eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha aqui. O David foi lá na estação de tratamento, ok, investimentos que estão sendo feitos, água legal, sem gosto. Aí chegou no bairro Aventureiro, é isso, né? Bairro Aventureiro, a água com gosto. E aí não é um morador só, são vários. Pode ser o armazenamento dessa água, a tubulação que direciona a água para essa região. Agora é interessante a gente ficar de olho nessa história aí, para saber se o povo lá do bairro Aventureiro continua tomando água com gosto ou não, não é mesmo? Porque não dá, né? Você paga pela água direitinho, vai fazer a comida fica com gosto. Obrigado, David Sacramento, por enquanto. O David está de olho nisso, está acompanhando. Foi até a fonte para ver o que está acontecendo. Foi até na fonte, saber o que está acontecendo com a água. Lá na estação de tratamento, Águas de Joinville, água ok. Então, se está chegando e se continuar chegando, o problema está no caminho ou no reservatório, na caixa d'água das pessoas, talvez, mas aí mais de uma pessoa bebendo água com gosto em Joinville. Vamos lá. Já pensou abrir a torneira? A gente continua falando de água, tá? Em Joinville, água com gosto ruim, relato dos moradores. Agora, em uma outra cidade aqui de Santa Catarina, você abre a torneira e a água sai salgada. Peraí, mas salgada vem do mar essa água? O que está acontecendo? Itajaí é o município, por isso eu vou para o Vale do Itajaí ao vivo agora com o Estevão Limana, que vai contar melhor para a gente essa história. O pessoal vai lá, vai tomar uma aguinha, não é mesmo, Estevão Limana? Não compra água mineral, tem gente que não tem condições de comprar água mineral, garrafinha. Não, paga pela água, vai tomar a água que vem na torneira. Mas quando enche o copo, ó, sal. Por quê, hein, Estevão? Conta pra gente. Complicado, Fernando, porque na semana passada uma adutora rompeu perto da barragem do rio Itajaí-Mirim. E aí se abriu uma cratera e a água do mar com a maré alta avançou até o ponto de captação dessa adutora do Semasa de Itajaí. Com isso, o abastecimento da água, da torneira, da água potável para as pessoas começou a ficar salgado, Fernando. O Semasa está fazendo obras, realizando obras durante todo o dia, o final de semana também, mas ainda a população está recebendo água salgada nas suas torneiras. Só que o sal, ele prejudica, é claro, você não pode beber água salgada, mas também prejudica os eletrodomésticos. Chuveiros, por exemplo, torneiras elétricas, aquilo que tem resistência, pode queimar por conta do sal, já que o sal, ele conduz eletricidade, então ele seria uma sobrecarga para a resistência e pode queimar o seu chuveiro e queimar a torneira elétrica. Por isso, desde o final de semana, a população de Itajaí não está tomando banho quente, pelo menos no chuveiro, né? Tem que desligar para não queimar. Algumas pessoas também relataram que tiveram seus aparelhos queimados. Além disso, Fernando, máquina de lavar roupa também, as pessoas estão com dificuldade de lavar roupa porque não sabem se a água salgada não vai acabar também estragando o eletrodoméstico.
Por isso, a Semasa está abastecendo hospitais, penitenciárias e locais públicos com caminhão-pipa. Está lá, então, disponível com água potável. Já a população que precisa da água, precisa, então, ir até alguns pontos de distribuição de água mineral, que está sendo de forma gratuita, né? Está sendo subsidiada pela Semasa. A água mineral, então, você pode ir até esses pontos para pegar. Porque a água na torneira, a água no chuveiro está salgada, não tem nem como tomar banho. O pessoal está relatando para a gente por lá. Fernando, volto com você. Tá, mas espera aí, como é que vai ser resolvido esse problema aí? A água salgada vai ficar até quando? Já taparam essa fissura que foi aberta aí e que promoveu, então, o acesso, né, da água do mar na rede da água potável? Quanto tempo mais o povo de Itajaí vai ficar passando por essa situação? Cadê a solução? Já foi tomada, Estevão Limana? Fernando, eu conversei hoje pela manhã com a assessoria de imprensa do Semasa. Eles estão trabalhando, há inclusive mergulhadores no local. Eles esperam poder sanar este problema logo. Porém, ainda não há uma data específica, um prazo específico para que o serviço seja normalizado em Itajaí, Fernando. Inclusive, moradores de Navegantes, cidade vizinha, também estão notando a presença do sal na água. Então, a gente pode ver que está se espalhando pela região este problema grave no abastecimento de água da população, Fernando. Que situação, hein, Estevão Limana? O problema é o seguinte, você toma um gole de água salgada, percebe, opa, vou atrás da água mineral, inclusive está sendo distribuída. Agora, o problema grave mesmo é com relação aos equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, queima tudo. Inclusive, o Estevão acabou de contar para a gente aqui que algumas famílias já estão registrando prejuízos. E aí, essas famílias vão ser ressarcidas, Estevão Limana? Já tem um plano para entregar o equipamento que queimou? Por exemplo, quando queima por conta de descarga elétrica ou, enfim, outro problema gerado pela distribuidora de energia, aí a distribuidora é obrigada a ressarcir. Neste caso, também vai ser feito isso? Vai sim, Fernando. Inclusive o Semasa já, né, que é a empresa que administra o serviço de água de Itajaí, já ressaltou que quem teve prejuízos por conta do sal na água e eletrodomésticos deve entrar em contato, levar o equipamento e aí sim vai ser ressarcido. Uma outra informação importante, esses dias que o abastecimento está prejudicado com sal, eles vão ser descontados da fatura do cliente também. É uma das indicações que o Semasa passou para nós, Fernando. Muito bom, Estevão Limana. É o mínimo, né? Desconta esses dias, não estou recebendo água potável. E se você teve algum prejuízo aí, queimou alguma coisa, chuveiro, a máquina de lavar, enfim, ó, o Estevão está contando aqui que vai ser ressarcido. Muito bom relato, Estevão. Obrigado pela sua informação ao vivo aqui no SBT Meio-Dia. Já tiraram o Estevão, não deu nem tempo de eu agradecer. Eles já sumiram com o Estevão de lá. Maria Esther, antes que a Maria suma também, vamos ler algumas mensagens aqui, o pessoal interagindo com a gente aqui no SBT Meio-Dia? Vamos sim, Fernando. Vamos ver o que os nossos telespectadores estão mandando. O Alan. Não é só Joinville que reclama da água. Itajaí, a água está salgada há mais de uma semana. Não serve para beber e nem para cozinhar. Tá aí o relato do Estevão agora um pouquinho para gente. O Edson Luiz Machado, bom dia. Esse problema da água não é exclusividade de Joinville. Aqui em Palhoça, a água vem sempre bem suja, às vezes de cor branca. É o cloro, né? Inclusive, eles colocam cloro na água. Obrigado, viu? A Késia, aqui em Itajaí, a água também está salgada e com cheiro horrível. Queimou o chuveiro de muita gente. Aí ela contando, relatando mesmo, né? Vai lá que a companhia vai ter que resolver esse problema aí. O Estevão acabou de contar pra gente. Carla Alves Maria, boa tarde. Não é só em Joinville que a água está com má qualidade. Aqui na Cachoeira do Bom Jesus também está péssima. Vou enviar vídeos que fiz de um filtro que uso sobre a caixa d'água. É isso? Isso, aham. Manda pra gente aí, Carla, o seu vídeo. A gente quer saber como é que tá a água também na região norte de Florianópolis, na Cachoeira do Bom Jesus. Segundo a nossa telespectadora aqui, tá difícil por lá. Fernando, vamos falar de exercício físico? Você foi dar uma caminhadinha no fim de semana, não se cuidou direito, né? Não, tomou um torrão aí. Levei mesmo. 30 minutos caminhando, levei um torrão. Então, além do protetor solar, a gente vai dar outras dicas para vocês aqui agora, viu? Porque o fim de semana aí foi de tempo bom, muita gente aproveitou para praticar alguma atividade física, né? E isso tem crescido. Mas aí, por conta da pandemia, você que gosta de se exercitar precisa ficar atento a alguns detalhes. Olha só. O número de pessoas praticando exercícios físicos depois que a pandemia começou
cresceu. É sempre fácil encontrar alguém fazendo alguma atividade ao ar livre. E existem várias formas de praticar um exercício físico. A administradora Ana Cláudia optou pela bicicleta. Por quê? Para estar perto da natureza, caminhar, andar de bike com a família, entre outros atrativos, saúde principalmente. O seu Antenor não para. Desde muito cedo é adepto a exercícios físicos. Aos 66 anos, todos os dias, tira um tempo para ganhar saúde, como ele mesmo garante. O exercício físico na minha vida, ele representa o meu combustível, né? Eu vejo tanta gente na minha idade aí tomando vários medicamentos, eu não tomo nenhum ainda. E a prática do esporte acaba passando de avô para a neta. De vez em quando vai lá em casa, quase todos os dias, então eu incentivo ela a essa parte do esporte. É divertido? Sim, muito. Ainda mais com o avô? Sim. Mas para qualquer prática, é importante ficar atento a alguns detalhes. Não é apenas praticar. Um horário adequado para essa prática, né? O ideal é que você pratique o seu exercício físico antes das 10 da manhã e depois das 17 horas, que você possa também ter cuidados com o seu equipamento que você vai utilizar, um tênis adequado, uma roupa com uma boa transpiração. Quando você se exercita e você tem aquela sensação de sede, é que você já está desidratado. Então você precisa regularmente estar ingerindo um pouco de líquido para que você possa retardar a fadiga, diminuir a frequência cardíaca e diminuir sua temperatura corporal. Algumas cidades estão flexibilizando regras. Em Florianópolis é possível caminhar, pedalar, correr, jogar vôlei ou futebol. Só precisa respeitar as orientações. Primeira coisa que é fundamental, o uso da máscara. Segundo, nas quadras que hoje é beira-mar, que são várias, essas também têm que respeitar a quantidade máxima de 4 pessoas no momento da atividade física. Outra coisa que é importante é lembrar que nada adianta também respeitar essas regras, o uso da máscara e as 4 pessoas no máximo fazer atividade física, e o restante das pessoas que estão esperando sua vez para jogar e estarem aglomeradas ao lado da quadra esperando sua vez. E também não vai adiantar de nada. Viu só, Fernando? Se fizer tudo com cuidado, né, com as regrinhas aí de usar máscara, do número máximo de pessoas ali, dá para fazer exercício, dá para se divertir, dá para ficar com a saúde em dia aí, né, durante a pandemia também. É isso aí, tem que cuidar. Até porque Florianópolis, onde a reportagem foi gravada, teve crescimento também nos casos ativos de coronavírus, 40% nos últimos 7 dias. Nesta semana, a gente provavelmente, torcemos aqui que não, mas provavelmente o crescimento vai continuar por conta das aglomerações do feriadão. Muito embora neste final de semana a polícia e a Guarda Municipal conseguiram controlar as aglomerações, teve sim aquele movimento mais intenso durante o feriadão. A cidade já está inclusive recebendo turistas, como mostramos aqui na sexta-feira, ao vivo, na Praia de Canasvieiras. Então é o seguinte, vamos continuar fazendo o que a gente vem colocando em prática, porque deu resultado para conter o coronavírus. Se relaxar agora, corre o risco de a gente parar tudo de novo, como já está acontecendo em alguns países da Europa. E a última coisa que a gente quer agora, né, Fernanda? É voltar para aquele lockdown, enfim, eu acho que agora não tem nem condição mais, as pessoas não têm nem mental mais para aguentar isso, né? Saúde mental. Seguinte, já que a gente está falando de praia também, deixa eu conversar com você aqui sobre um outro assunto. A Prefeitura de Florianópolis já colocou na rua o edital para a contratação dos ambulantes. Neste final de semana eu recebi a reclamação de alguns desses profissionais que dizem o seguinte: muita gente que não é capacitada ou que não é o ambulante raiz, aquele que já trabalha a vida inteira, vem se tornando aqui em Santa Catarina, não vamos colocar aqui cidades, nem mesmo governos em questão, mas vem se tornando um negócio, onde uma pessoa influente aqui, influente lá, ligada a um vereador aqui, ligado com um secretário acolá, consegue o alvará e depois passa esta permissão. Então aqui é o questionamento mesmo, não é mesmo? Para que esse edital seja feito com critério de quem tem experiência na praia, quem está há anos atendendo o turista, quem vive especialmente disso. Para que não vire um negócio também, como já foi em tantas outras áreas, os táxis, por exemplo. Tem que ganhar o edital de trabalho, a licença para trabalhar, quem está ali o ano inteiro, quem depende daquilo. E não um sujeito que é bem influente na cidade, que depois pega a licença e repassa para terceiros. Contrata pessoas para trabalhar. É a atenção que precisa ser dada
para quem vê na temporada de verão a esperança de salvar o ano depois desse período de crise. Como está o prefeito da capital? Jean Loureiro foi hospitalizado durante o final de semana por conta do coronavírus. A Grace Ciezemel está ao vivo na capital, vai trazer para a gente os detalhes agora. Ela está em frente ao Hospital Bahia Sul, para onde o prefeito Jean Loureiro, que inclusive atravessa uma campanha eleitoral, ele busca a reeleição, foi levado. O boletim médico mais recente diz o que com relação ao estado de saúde do prefeito de Florianópolis? Em Grace Ciezemel, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia também para o pessoal de casa. Conforme a assessoria de imprensa do prefeito Jean Loureiro, o quadro de saúde dele é estável, mas ainda não há previsão para alta. O prefeito Jean ele está internado desde a manhã de sábado em um hospital aqui de Florianópolis, depois ele ter tido algumas complicações na noite de sexta-feira. Ele segue internado aí para que seja feito o monitoramento do avanço da doença. Mas conforme o último boletim médico divulgado pelo hospital ontem à tarde, o quadro clínico, então, é estável do prefeito e ele também está respondendo bem ao tratamento, mas ainda precisa, então, que seja feito esse monitoramento, por isso ele segue internado. Hoje pela manhã, ele gravou um vídeo em suas redes sociais falando como ele está e também pedindo para que as pessoas se cuidem. Olha só. Bom dia, pessoal. Estou passando aqui para agradecer as centenas de mensagens de carinho que recebi nos últimos dias, para informar que eu estou passando bem. Como eu disse para vocês, essa doença é traiçoeira, não dá para bobear. Por isso, mais uma vez eu peço, se cuidem. Cuide dos nossos idosos, dos grupos de riscos e uma boa semana a todos. O prefeito da capital havia anunciado na segunda-feira que testou positivo para a Covid-19. Ele se recuperava em casa, mas então na noite de sexta-feira precisou vir para o hospital. Ele concorre aí à reeleição aqui na Grande Florianópolis e a esposa do Jean Loureiro, a Cíntia de Queiroz Loureiro, também testou positivo para a Covid-19, mas ela se recupera em casa. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Grace Ciezemel, atualizando para a gente o estado de saúde. Ela está no Hospital Bahia Sul, onde está o prefeito da capital, Jean Loureiro, candidato à reeleição em Florianópolis, se recuperando do coronavírus. Desde a semana passada com a doença, na sexta-feira precisou ser levado para o hospital. O boletim médico mais recente diz que o estado de saúde é estável, mas no vídeo que a gente acompanhou, a gente pôde perceber um pouquinho ali debilitado o prefeito da capital, Jean Loureiro. Seguimos aqui com informação no SBT Meio-Dia. Jovem se afogou na praia do Itaboá, foi neste domingo, e está desaparecido. O adolescente de 17 anos estava com a água na altura da coxa, quando de repente foi puxado por uma forte correnteza e submergiu no mar da praia da Barra do Saimirim. Foram acionados os bombeiros e a equipe do helicóptero Águia da Polícia Militar para fazer as buscas. Mesmo com todos os esforços, o adolescente não foi encontrado até agora. As buscas foram finalizadas perto das 7 horas da noite. Nesta manhã de segunda-feira, mergulhadores retornaram ao local para uma nova varredura na região. O local em que o rapaz desapareceu é uma área isolada e fora da área de cobertura do Serviço de Guarda-Vidas. Homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na guarda do Embaú, Palhoça, Grande Florianópolis. Dá só uma olhada nas imagens. O rapaz de 27 anos se jogou do costão e foi arrastado para o alto mar. Veja só, uma brincadeira que terminou em tragédia. O helicóptero Arcanjo foi acionado para socorrer a vítima. Quando os bombeiros chegaram no local, o homem contava com o apoio dos surfistas para sair da água. Após o resgate, o homem foi levado para a praia. A vítima não teve ferimentos graves, por sorte, viu? O rapaz foi deixado no local e orientado quanto ao perigo dos costões. Não dá. Costões não dá, não se brinca com costão. É pedir para morrer. Ai, Fernando, que agressivo na televisão, meio-dia. É isso, vai se jogar do costão. Bater com a cabeça na pedra, a correnteza é muito mais forte, a força das ondas também. Deu sorte, viu? Deu sorte. Tomara que esteja me ouvindo agora. Deu sorte. E eu digo o seguinte, não tente de novo. E você que está nos acompanhando aí, agora vem o verão, é lindo ir para o costão fazer uma foto, né? É lindo. No costão fazer a foto, pôr do sol, nascer do sol, sabe-se lá o quê?
mas é muito perigoso. Pedra lisa, no costão não se brinca. Agora você vai se jogar do costão, é pedir para morrer, vamos convenhar. Vamos lá, seguimos com você, até 1h15 da tarde tem informação, daqui a pouco tem Cláudio Prisco Paraíso, vai explicar para a gente a semana decisiva para o governador Carlos Moisés da Silva e também para a vice. Amanhã tem votação em plenário do segundo impeachment, respiradores, votação em plenário, aí envolve só o governador, a vice já foi retirada do processo, no caso dos respiradores, votação amanhã. Na sexta-feira tem a votação da comissão mista, aí do impeachment 01, aumento salarial aos procuradores. Aprovado na comissão mista, os dois já são afastados por 180 dias. Então, é uma semana decisiva para o governo do estado, para o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer. Daqui a pouco, Cláudio Prisco Paraíso com a gente. Vamos falar agora ao vivo com o Maximiliano Simões Sobral. Ele é secretário judiciário do TRE Santa Catarina. Nós já estamos aqui lançando a cobertura eleições 2020. Daqui a pouco tem o nosso primeiro convidado, a Prefeitura de Florianópolis, primeiro candidato a prefeito. Mas agora, com o TRE, nós vamos falar de notícias falsas. Está sendo uma campanha, claro, com a força da internet. Nós estamos percebendo agora candidatos patrocinando publicações, gravando muito material voltado para a rede social. E aí a gente fala de todas as redes sociais, mas também a gente vê muita notícia não confiável. Vamos saber agora do TRE como é que a gente vai diferenciar o que é real e o que é mentira. Maximiliano, bom dia, obrigado por nos atender. O TRE já vem recebendo denúncias de notícias falsas? Como que a gente aqui do lado de fora pode se precaver com relação a isso? Bom dia. Bom dia. Boa tarde, Fernando, agora que já passou do meio-dia aqui para mim, então boa tarde a você, boa tarde a todos os seus telespectadores. A Justiça Eleitoral já vem há algum tempo se preocupando com esse tema, desde 2016, 2018, agora 2020. O TSE montou um verdadeiro programa de enfrentamento à desinformação, ao combate ao fake news. Nós temos vários mecanismos para receber denúncias, mas o principal instrumento é o próprio eleitor, o próprio cidadão, checar aquela notícia que ele recebe no seu WhatsApp ou ele vê na sua rede social. É um verbo que a gente vai ter que começar a conjugar com mais frequência agora, é a checagem de notícias. Muito bem. Outra boa recomendação, não é mesmo, Maximiliano? É procurar aquela notícia que chegou para você lá no Facebook. Esses dias eu gravei na minha rede social. Eu nunca vi tanta notícia de político no Facebook. O Facebook ele lidera. Tanta notícia de político. Algo que me chama a atenção, viu, secretário? É que eu entro no perfil daquele cidadão que está colocando lá no meu feed a notícia do candidato ou de um político e eu não sou amigo daquela pessoa, então eu não deveria estar recebendo aquele tipo de conteúdo. O que acontece? Os robôs. Sim, robôs. Perfis falsos que vão disseminando essas notícias. É verdade que para tentar iludir a população são criados portais semelhantes aos que já existem, com nomes de empresas de comunicação que já existem, para dificultar ainda mais a percepção negativa do leitor e fazer com que esse cidadão acredite na notícia? Quais são os mecanismos que eles usam para tentar validar uma notícia falsa? Fernando, quem se lança a propagar essas notícias na origem se vale de uma estratégia muito bem concebida, de uma série de estudos, inteligência artificial, e ele só tem... quando o eleitor recebe isso, a expectativa de quem concebeu a notícia falsa é que o eleitor prontamente divulgue isso, propague essa informação, porque é uma informação que, se ele checar, ela não vai adiante. Por isso que a Justiça Eleitoral tem feito inúmeras parcerias, já são mais de 50 instituições parceiras do TSE e da Justiça Eleitoral, no combate e num programa de checagem muito amplo, que envolve também os próprios partidos políticos, os meios de comunicação, entidades públicas e privadas, para que a gente está criando um verdadeiro repositório de contra-informação. Então,
a gente nota que essas notícias são cíclicas, elas vão e vêm a cada eleição, as notícias tornam a circular, sempre esperando que o eleitor prontamente divulgue e não faça a checagem. Então, o que a gente conclama à sociedade é que não se deixe seduzir por essas notícias falsas. Procedam à checagem, denunciem nas próprias ferramentas, no próprio Facebook, no Instagram, tem mecanismos do próprio cidadão denunciar aquela notícia falsa, denunciar aquele conteúdo falso, que a própria ferramenta já tira do ar, né? E a própria Justiça Eleitoral dispõe de uma ferramenta específica para receber denúncias, que é o aplicativo Pardal. Muito bem. Maximiliano Simões Sobral, secretário judiciário do TRE Santa Catarina. Recado dado, cabe a nós, olhos abertos, fiscalização. Obrigado e bom trabalho. Muito obrigado, estamos à disposição. Boa tarde. Notícia verdadeira, com a credibilidade que você já conhece da marca SCC SBT, scc10.com.br, todas as informações. Seguinte, recebeu uma notícia aí, um videozinho, uma postagem no Facebook, confere lá, entra scc10.com.br. Vamos ver se o SCC está dando essa notícia, se os profissionais do SCC apuraram essa notícia. Se não tiver nesses portais confiáveis, pode esquecer, é fake news, não coloca para frente. A Secretaria de Saúde de Joinville lançou concorrência para aquisição de novos testes de Covid-19, pensando na possibilidade de uma segunda onda de contaminação. Olha só, Joinville já se preparando para uma possível onda ou segunda onda nos casos de coronavírus. O David Sacramento está aqui para contar para a gente. Então, quer dizer, já estão comprando testes, se preparando para o pior? É isso, David Sacramento? É isso mesmo, Fernando. A concorrência já foi lançada pela Prefeitura e a Secretaria de Saúde daqui do município já está reservando aí a compra de 38 mil testes PCRs para poder, de fato, testar as pessoas caso haja, de fato, uma segunda onda aqui no município. Claro, para poder se precaver e não ter os mesmos problemas para aquisição destes testes como foi no início da pandemia, lá no mês de março. E olha só, esta concorrência, essa licitação é na modalidade ali de pregão eletrônico, né? E serão esses testes direcionados para a Secretaria de Saúde e também para o Hospital São José. Nós tivemos na manhã de hoje conversando com o secretário de Saúde, que é o Jean Rodrigues da Silva, para poder falar como é que vai ser a aquisição desses testes e também se ele acredita que de fato vai ter uma segunda onda de contaminação do novo coronavírus. E ele conversou com a gente, é isso que nós vamos acompanhar agora. Nós temos uma compra centralizada de RT-PCR, que é aquele nasofaringe, de 38 mil testes, sendo 2 mil para o Hospital São José e 36 mil para a Secretaria de Saúde como um todo. E mais 100 mil testes rápidos também, que poderão ser adquiridos, as atas vão estar assinadas, sem precisar desembolsar agora, só ali na frente, se for o caso, para toda a rede. Então, nós temos aí mais 150 mil testes, praticamente já direcionados para atender nesse início de próximo ano. Você já tem isso em valor para a gente? Esses testes, eles estão na casa de... As duas frações, elas correspondem a quase 5 milhões de reais em compras. Observando o cenário atual e os dados que nós temos atualmente, vocês acreditam em uma segunda onda de Covid-19 aqui? Não é nem analisando o cenário de Joinville, porque analisando o cenário de Joinville, nós estamos em cenário de franca queda, tendência de queda mesmo. O grande desafio é que vários países que já passaram por esse desafio estão tendo de novo surtos, né? Ele está se disseminando novamente. Então, a gente não pode ignorar essa situação. Não tem vacina. Cedo ou tarde, se não tiver vacina, essa onda chega. E a gente não pode passar pelos mesmos desafios que a gente teve lá no início, quando não sabia. Agora, a estratégia da Secretaria é muito clara. É conter os surtos para acabar com a contaminação comunitária e a gente poder reaprender a conviver cuidando dos grupos de risco. A previsão é chegar mesmo a 200 mil testes realizados aqui em Joinville. E olha só, o secretário de Saúde, como pôde bem explicar aí, né, são 38 mil testes PCRs e 100 mil testes rápidos que já estão sendo reservados para caso haja, de fato, esta segunda onda de contaminação. Fernando, volto com você aí no estúdio. Obrigado, David Sacramento, trazendo para a gente a Prefeitura de Joinville comprando novos testes. Será mesmo que a gente vai precisar passar por isso novamente?
Tomara que seja só para precaução mesmo. Vamos cuidar aí, Joinville. Escolas estaduais preparam volta das atividades presenciais na região em amarelo. Risco alto. Quem traz para a gente as informações é a Grace Cezemel. Hoje, 19, as aulas que estão nesse risco alto ou moderado, azul, podem retornar. Como é que vai ser esse retorno, hein, Grace Cezemel, nas escolas estaduais? Olha, Fernando, a gente tem uma escola, então, estadual que está autorizada a retomar as atividades. É uma escola da cidade de Botuverá que teve o plano homologado aí, que está autorizada a fazer esse retorno. A previsão é que esse retorno aconteça amanhã ou então na próxima quarta-feira. Essas são as informações da Secretaria Estadual de Educação. As demais escolas estaduais, elas seguem fazendo aí esse plano de contingência para garantir que esse retorno ele seja seguro, tanto para os alunos como para os professores. Estão autorizadas, então, a retomar as atividades a partir de hoje as escolas que se encontram nas regiões na cor azul, que é considerada com risco moderado, e também na cor amarela, que é considerada em risco alto. Mas, para retornar, as escolas precisam, então, fazer esse plano de contingência e esse plano precisa ser aprovado pelo Comitê Municipal. A gente preparou um telão, então, vamos acompanhar aqui sobre as regiões. Hoje, Santa Catarina tem 4 regiões de saúde em amarelo no mapa, onde ficam 13 coordenadorias regionais de educação que respondem por 205 escolas estaduais com ensino médico e público-alvo para frequentarem o apoio pedagógico presencial ainda nesse ano de 2020. Você vê aí na tela que estão em amarelo, então, as regiões do Alto Vale do Itajaí, também a região do Médio Vale do Itajaí, a região oeste e também a região de Xanxerê. A gente tem um outro telão aqui para vocês acompanharem, olha só. São mais de 14 mil alunos nas 13 regionais de educação, mas o número de estudantes que devem retornar às atividades presenciais, ele é menor. O terceiro ano do ensino médio é o primeiro ano a retornar ao apoio pedagógico, conforme a escala que foi estabelecida pela Diretoria de Ensino da Secretaria de Estado da Educação. Na tela você confere os números da retomada das primeiras turmas nas escolas estaduais. Região, então, do Alto Vale do Itajaí, Médio Vale do Itajaí, Oeste e também a região de Xanxerê. A única escola, então, que está autorizada, como eu falei, é a escola que fica em Botuverá. O nome dela é a Escola João Stout, que pertence à regional de Brusque. O plano dela foi homologado na sexta-feira e o retorno deve acontecer, então, amanhã ou na quarta-feira, conforme a Secretaria Estadual de Educação. Fernando, eu volto contigo. Então já tem escola de Santa Catarina retornando com as atividades presenciais, uma única rede estadual. A Grace trouxe para a gente agora, ensino médio, a quantidade de alunos, e outras regiões do estado já podem também montar esse cronograma porque estão no amarelo. Obrigado, Grace Cezemel, pelas informações. Eu vou agora com o Estevão Limana, vamos para Blumenau. Na região do Vale, na região do Alto Vale do Itajaí, na região do Vale do Itajaí, também no risco amarelo as escolas poderiam retornar, mas não retornaram. Por qual motivo, hein, Estevão Limana? Fernando, as escolas particulares, principalmente, já poderiam ter retornado às aulas hoje. A gente, inclusive, foi pessoalmente até umas escolas e a gente observou que as aulas ainda não haviam retornado nesses lugares. Já a rede pública municipal aguarda, então, que haja um plano de contingência aprovado pelo governo do estado e também um plano aqui municipal para que as aulas possam voltar a ocorrer. Mas, de acordo com o decreto estadual, a nossa região aqui do Vale do Itajaí, que no decreto é considerado o Médio Vale do Itajaí e o Alto Vale, então estão liberados para que as aulas retornem. A única escola, como a Grace acabou de falar, é em Botuverá, que fica aqui no Médio Vale, que inclusive já aprovou o seu plano de contingência para o retorno das aulas na semana que vem. Eu conversei pela manhã com a diretora da escola, a diretora Aline Hens, e ela então afirmou que uma série de protocolos estão sendo definidos. Inclusive, a gente preparou uma tela para mostrar para você aí o que vai ser adaptado na escola a partir da semana que vem para que as aulas possam retornar. Vão ser instalados dispensers de álcool em gel nas salas de aulas, nos corredores. Vai haver um fluxo padrão para estudantes que apresentarem algum tipo de sintoma. Além disso, também haverá uma rotina, para que, caso o estudante venha confirmar o caso de coronavírus ou venha estar com os sintomas, ele possa ser levado ao hospital. E, além disso,
os refeitórios vão ser também modificados os acessos. Um local só entra e o outro local só sai. Para fechar, os bebedouros. Os bebedouros também vão ser adaptados. Ninguém mais pode colocar a boca lá para tomar água. Tem que usar um copinho descartável para todo mundo ficar bem higienizado e não haver esse tipo de contaminação no bebedouro de tomar água. Lembrando, são aulas, mas são retornos de atividades pedagógicas para quem está com dificuldade de manter, as aulas em casa à distância para o 2º e 3º ano do ensino médio, Fernando. Reforço, não é mesmo, Estevão Libana? Obrigado pela participação. Então, no Alto Vale, no Médio Vale, regiões que já estão no amarelo, podem retornar segundo determinação do governo do estado, estão nesta semana analisando e criando protocolos para o retorno na próxima semana. Vou fazer um rápido intervalo, volto já com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Nosso primeiro convidado, hoje ao vivo, é Elson Pereira, do PSOL. A gente volta já. Meio-dia, 27 minutos. Bom demais ter você aqui com a gente neste início de semana. Que seja uma semana produtiva, abençoada para todos nós. Minha gente, a partir de hoje o SBT Meio-Dia começa uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Começa efetivamente na televisão, nas rádios e também no site sc10.com.br, a nossa cobertura das eleições 2020. E o nosso primeiro convidado na série de entrevistas à Prefeitura de Florianópolis é o candidato do PSOL, Elson Manuel Pereira, 57 anos, professor universitário e pela terceira vez está tentando a Prefeitura de Florianópolis. Candidato Elson, muito obrigado por nos atender nessa campanha eleitoral que é curta. Agora o senhor conseguiu uma grande coligação, algo quase que inédito no Brasil, com grandes partidos que representam a frente de esquerda. Além do PSOL, o próprio PT, seu vice Lino Pérez, o PDT, o PSB e outros partidos um pouco menores. Como é que o senhor conseguiu e o que representa essa aliança para Florianópolis? Bom dia. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço ao SBT esse convite que muito nos honra. A Frente Democrática por Floripa é uma resposta a uma expectativa de muita gente aqui em Florianópolis que nas últimas eleições, infelizmente, não teve um candidato no nosso campo no segundo turno, exatamente por não sairmos unidos. Então, havia uma expectativa local, mas também havia uma grande expectativa nacional, sabe, que os partidos nacionalmente, os seus dirigentes nacionais, muito nos incentivaram para que nós constituíssemos essa frente, que é a maior do país, sim. Nós temos dado várias entrevistas para emissoras nacionais, mostrando que essa unidade é necessária pela conjuntura atual. Agora, a situação atual do país, depois das eleições presidenciais, isso pode enfraquecer a esquerda de alguma forma, por isso a união? Não, ao contrário, eu acho que a conjuntura nacional coloca hoje, diante de tantas coisas que nós estamos perdendo em termos de meio ambiente, em termos de direitos sociais, em termos de direitos em geral, coloca o papel hoje do campo democrático popular, um papel de resistência, mas também um papel propositivo, né? Nós temos que mostrar que a nossa proposta de sociedade é uma proposta que inclui, que desenvolve economicamente, mas com sustentabilidade social. Nas eleições passadas, o senhor por pouco não chegou ao segundo turno, teve uma votação expressiva, faltaram 4% dos votos para o senhor estar no segundo turno. O que mudou nesses últimos 4 anos em Florianópolis? Como o senhor vai se apresentar diferente depois desses 4 anos para a Prefeitura de Florianópolis? Temos muitas coisas que mudaram, mas muitas coisas que permanecem, né? Talvez a resposta da nossa volta, que é se apresentar como opção, é porque de 2012 para cá nós tivemos poucas alterações estruturais na cidade que mudasse o cotidiano das pessoas. Houve, de 2012 para cá, 2 mandatos e que não alteraram as relações de mobilidade, as relações com o meio ambiente, as relações sociais de habitação. Então, nós estamos nos apresentando ainda como uma novidade, porque a cidade não encontrou nesses 2 últimos mandatos, respostas objetivas aos seus problemas. Então vamos lá. O que de fato vai mudar se o senhor for eleito como prefeito? O senhor é especialista em urbanismo, é professor na Universidade da Graduação e pós-graduação, inclusive. Para que a gente não fique só na conversa novamente, para que
todos os anos o assunto vem à tona. Mobilidade urbana, transporte marítimo, agroviário, é sempre uma discussão. O que de fato vai acontecer se o senhor for eleito? Infelizmente, no debate político, esse tema vem à tona, mas as pessoas não levam, quem está no governo, não levam a termo as soluções para esses problemas que são centrais, né? O acesso ao território de Florianópolis hoje é muito dificultado e a solução passa, nós não temos dúvida, porque todas as experiências mundiais que resolveram o seu problema de mobilidade urbana passaram pelo transporte coletivo, pelo financiamento do transporte coletivo, pela qualidade do transporte coletivo. Além do transporte coletivo... Mas na prática, o que significa isso? Significa... Nós temos um projeto, quando eu falo a Sociedade de Santa Catarina, a Sociedade de Florianópolis, tem um projeto chamado PLAMUS, que é um projeto metropolitano que percebe que esse território aqui formado por Florianópolis, Biguaçu, São José, Palhoça, precisa de uma solução metropolitana para o transporte coletivo. Então, desenvolveu um projeto baseado no transporte de ônibus, chamado BRT, que é o Bus Rapid Transit, que é um transporte de alta capacidade, mas em calha exclusiva. O que significa? Pistas exclusivas para ônibus e prevê em torno de 100 quilômetros e que precisa ser implantado para que o ônibus não dispute espaço com o carro. Mas por que não está sendo até agora? Inclusive, a gente percebe nos últimos anos a falta de alinhamento entre a grande Florianópolis. Sim. Já foi assunto de debate aqui. Como é que o senhor pretende mudar isso? Então, só para completar a questão da mobilidade, além do transporte coletivo, você falou do transporte marítimo, né, o hidroviário, nós temos o transporte hidroviário na Lagoa da Conceição, mas temos que colocar aqui o sistema hidroviário porque as hidrovias estão prontas, né? Nós não precisamos construir nem viaduto, nem duplicar estradas para os barcos. Nós temos que adaptar, fazer os atracadouros e adaptar o desenvolvimento da cidade e interligar o transporte marítimo com o transporte terrestre, além exatamente da que a gente chama de transporte ativo, né? Que, principalmente as bicicletas. Aí a segunda questão que você coloca sobre a União integração. das prefeituras da Grande Florianópolis, essa integração que não sai nunca, candidato. Então, é preciso que haja uma vontade política de integração. A região metropolitana é uma realidade, mas o sistema de organização administrativa brasileiro é dividido em nação, ou federação, estado e município. Nós não temos uma organização prevista para a metrópole, mas nós já temos hoje o chamado Estatuto da Metrópole, que prevê um consórcio entre municípios para resolver os problemas metropolitanos. O que falta? Agora, falta uma vontade política, candidato, uma liderança da capital do estado. Recursos próprios, o senhor pretende fazer isso com caixa da prefeitura ou iniciativa privada? Qual das perguntas? As atividades de transporte urbano, de mobilidade urbana, a gente está falando do sistema hidroviário, até mesmo desse corredor exclusivo que o senhor está pretendendo colocar em prática. Todo o sistema de transporte coletivo ou sistema hidroviário, ele precisa de um planejamento. Florianópolis, ele abdicou sua capacidade de planejar há algum tempo, enfraqueceu sua capacidade e nós precisamos pensar a curto, médio e longo prazo. Um sistema desse de transporte coletivo, ele não vai ser efetivado em 4 anos no mandato. Quem prometer isso estará mentindo, certamente. Mas nós podemos estabelecer as bases desse planejamento. Agora, nós não podemos gastar mal, né? Por exemplo, a via de acesso ao novo aeroporto poderia ter sido construída já com uma pista exclusiva para ônibus. A mesma coisa com a SC 403. Se nós planejamos a longo prazo, cada nova obra que sai, ela precisa ser construída a partir dessa ideia do transporte coletivo. O senhor fala no seu plano de governo em criação de uma renda para as famílias que necessitam, uma espécie de Bolsa Família para Florianópolis. A prefeitura tem caixa para isso, prefeito? Nós temos hoje... Prefeito não, perdão, candidato. Obrigado pelo prefeito, né? Mas nós temos um grande passivo causado pela pandemia. A pandemia já é um problema em si só, né? Mas ela tem repercussões, e principalmente repercussões na vida econômica das pessoas. E nós temos hoje mais de 20 mil famílias hoje em Florianópolis precisando de uma renda mínima. Há possibilidade de uma complementação, a gente vislumbra, a gente torce para que o governo federal mantenha essa renda mínima, mas caso isso não aconteça, a prefeitura tem que dar uma resposta objetiva em relação a isso. Vamos falar de plano diretor, preservação dos espaços públicos, invasões que estão acontecendo pela cidade. Como é que o senhor vai lidar com isso? O plano diretor, por exemplo, o senhor pretende mudar? O plano diretor, hoje, do jeito que ele é construído, ele é muito passivo, no sentido assim de que ele prevê as áreas de ocupação através de um zoneamento, mas o poder público tem pouca proatividade de onde colocar as atividades que ele acha que é adequado.
Então, essa questão da ocupação do solo, ela tem a ver com várias questões, com a questão econômica, do empreendedorismo, baseado na questão da ocupação imobiliária, mas também com as necessidades sociais. Então, quando se fala em ocupações por parte de baixa renda, é preciso dar uma resposta positiva em relação a isso. A política habitacional de Florianópolis é inexistente há muitos anos. Então, a gente tem que... Como seria essa resposta? O que o senhor fala em resposta? Nós temos pelo menos quatro elementos para uma política habitacional. A que a gente chama de provisão ou de construção de moradias, que a gente faz muito pouco em Florianópolis. A questão da regularização fundiária, que já é um programa, inclusive, nacional, que nós precisamos dar continuidade. A questão da assistência técnica para habitação de interesse social. O que significa isso? Significa que se hoje a pessoa não tem condições de pagar um advogado, minuto agora. Ela pode ter direito à advocacia gratuita do Estado, né? Na assistência técnica nós não temos. Então, a pessoa hoje não consegue ter um projeto de arquitetura e engenharia. A gente propõe que a própria prefeitura, através de uma lei nacional também, tenha assistência técnica de habitação de interesse social gratuita para que ela seja inserida nas modernas técnicas de engenharia e arquitetura. E o quarto elemento é a infraestrutura dessas áreas empobrecidas. Plano diretor, alterações, o senhor pretende fazer? 30 segundos para a resposta. Nós passamos por um projeto de construção do plano diretor que, em seu início, era muito participativo e aconteceram muitas coisas positivas. Infelizmente, vários prefeitos que sucederam abandonaram as propostas populares e nós construímos um plano diretor que ele tem muitas falhas. Nós temos a obrigação de, a cada 10 anos, recompor, refazer o plano diretor. Ele foi aprovado em 2004, mas muitas das suas propostas são de 2006. Então, nós precisamos rever alguns aspectos, sim. Rever o plano diretor. Candidato Elson Pereira, PSOL, muito obrigado por nos atender aqui no SBT Meio Dia e uma boa sorte para o senhor nessa caminhada, sempre à disposição. Muito obrigado. Eu peço a todos que leiam com atento nossas propostas, porque nós somos uma candidatura diferenciada, a única que apresenta uma relação de desenvolvimento econômico com desenvolvimento social. Elson Pereira, candidato do PSOL. Amanhã, um novo candidato. Todos terão 10 minutos para apresentar as propostas aqui no SBT Meio Dia. A entrevista na íntegra, scc10.com.br. Intervalo e a gente volta já já com outras informações. Estamos de volta com o SBT Meio Dia dessa segunda-feira e agora eu tenho um convite para você para uma live que vai acontecer amanhã. A AMA, a Associação de Pais e Amigos do Autista do Litoral aqui de Santa Catarina, vai reunir artistas ali da região de Balneário Camboriú para um show online, para angariar recursos para a instituição. Eu vou conversar agora com a Kátia Franzói, ela é coordenadora e uma das fundadoras da AMA. E ela vai falar para a gente do retorno agora dos atendimentos presenciais por conta da pandemia. Vocês fizeram esse atendimento remoto, agora volta a ser presencial e aí precisa, claro, de recursos para isso, né? Boa tarde para você, bem-vinda, Kátia. Conta pra gente desse retorno aí e dessa live que vai acontecer amanhã. Maravilha, então. Boa tarde a todos. Dizer que é uma busca constante da nossa entidade, está buscando recursos. A gente está voltando, então, com os atendimentos presenciais semanais com as pessoas que recebem atendimento na instituição, com as crianças e jovens com autismo. Temos parcerias com os conselhos municipais, mas nós, para darmos conta do nosso dia a dia, dos nossos gastos, nós precisamos realizar eventos. Como esse ano é um ano atípico, não conseguimos pedágio, não conseguimos a realização de jantares, entre outros, a gente está se reinventando, buscando, então, de uma forma criativa, através da live solidária. Então, temos aí Theo e Edu, Charles e Ricardo, Osmar Caetano, a Duda Barreto, que vão estar brilhantando, então, amanhã à noite, a partir das 20 horas, através do YouTube da AMA Litoral, né, onde as pessoas podem estar tendo um momento de descontração, se divertindo um pouquinho, mesmo sendo na terça-feira, né, mas contribuindo com a nossa instituição. Nós somos uma associação beneficente, sem fins lucrativos, e precisamos da parceria da nossa comunidade, da nossa sociedade, para darmos continuidade nos nossos projetos. Kátia, então você já fez um convite para a live, vai ser amanhã, a partir das 8 horas da noite, no YouTube da AMA mesmo, AMA Litoral, é só pesquisar lá no YouTube que vocês vão encontrar. E como é que as pessoas podem ajudar?
Como é que elas fazem esse apoio a vocês? Então, nós temos através do QR Code, que vai estar, né, na telinha ali do YouTube, né, amanhã à noite, mas também as pessoas podem contribuir através da conta corrente da AMA Litoral. Conta corrente 3404943, da Agência do Banco do Brasil, 5271X. AMA Litoral, né? Mas pode estar entrando em contato conosco através do 47-3264-0244, que a gente passa todas as informações. E as pessoas aqui da nossa região que queiram conhecer nosso trabalho, queiram entender um pouquinho mais do autismo, as portas estão sempre abertas para poder receber a nossa comunidade. Tá certo, Kátia. Obrigada, viu, por participar aqui do SBT Meio Dia. A gente deseja para vocês uma boa live aí na AMA. Tá todo mundo convidado para ajudar. A gente sabe a importância dessa associação, né, Fernando? Legal, bom demais. Vamos saber agora de finanças. Vamos acompanhar a movimentação no cenário de finanças nesta segunda-feira. Como começa a semana com Pablo Spaier, o Tourinho de Ouro, no ar. Boa tarde, Santa Catarina e telespectadores do SCC SBT. Hoje, as bolsas nos Estados Unidos estão operando levemente em alta, na expectativa, na esperança que aquele pacote de estímulos para ajudar as empresas e a economia americana a sair da crise do coronavírus seja aprovado até amanhã. Aqui no Brasil, a bolsa está performando melhor do que lá nos Estados Unidos. Veja, a bolsa aqui sobe mais do que lá. Aquele verde mais claro significa que está em alta mais forte. A bolsa no Brasil está aos 99.582 pontos, com 1,30% de alta. A razão pela qual a bolsa brasileira está performando melhor do que as outras bolsas do mundo é que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que em nenhuma hipótese ele vai prorrogar o estado de calamidade pública que o Brasil que vive até o fim do ano por conta do coronavírus. Não será estendido para o ano que vem e isso não traz preocupações de que gastos a mais serão feitos e que vai estourar o teto do orçamento. Bom, o dólar, por sua vez, sobe um pouquinho. O dólar está sendo negociado agora aos R$ 5,61 nessa tarde dessa segunda-feira. Eu sou Pablo, do Centro Nervoso do Mercado Financeiro Nacional, Faria Lima, São Paulo. Bom almoço. Vai, Tourinho! Vai, Tourinho! Quer mais tempo para relaxar e curtir a família? A Novissa traz uma solução completa para limpar com praticidade e eficiência. São vassouras, pás, rodos, mops e muito mais. Você sabia que a Novissa tem uma linha de mops ideal para limpeza leve até a mais pesada? Tem o Sequito, o Mop Twister Slim e o Mop Spray, que tem um reservatório para colocar qualquer produto. Você aponta para a sujeira e aperta o gatilho. Passou, limpou. Ideal para uma limpeza rápida. E para complementar, tem a linha Novissa Pisos, que tem ação concentrada e conta com produtos especializados para cada tipo de piso. Falando nisso, olha só essa dica. Esses dias que a gente tá junto em casa tá bom demais de ver um filminho ou maratonar aquela série favorita, não é, gente? Por isso eu quero dar algumas dicas de produtos que vão ajudar você a manter a sua sala sempre bem organizada e limpinha. Eu começo varrendo tudo com a Novissa original. Depois uso o Novissa Mop Spray. Coloco o produto da minha preferência e deixo tudo plim plim. O Novissa rola adesivo lavável recolhe tudo. Para usar de novo é só lavar. Quer mais dicas? Siga as redes sociais da Betanin. Compre produtos Betanin, cadastre o cupom fiscal e saiba na hora se você ganhou R$500. Acesse o QR Code na tela ou acesse o site e saiba mais. Todos juntos, tudo limpo. Betanin, R$500 todo dia para você. É a Betanin facilitando a sua vida. Agora é hora da política, já com a gente, Cláudio Prisco Paraíso. Vamos dar uma passadinha no site aqui, onde o Prisco também assina diariamente uma coluna, scc10.com.br. Investigados pela Alcatraz detêm foro privilegiado, que garante a tramitação das ações no Superior Tribunal de Justiça. Isso significa que todos esses que foram denunciados, inclusive o presidente da Alesc, Júlio Garcia, no âmbito da Operação Alcatraz, agora vão ter que esperar a decisão do STJ e não mais da Justiça Federal de Florianópolis para saber se vão se tornar réu ou não. Isso favorece eles, Prisco? Sem dúvida. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Sem dúvida. Passam a se reportar ao Superior Tribunal de Justiça, a começar pelo presidente da Assembleia, que foi salvo pelo gongo na 1ª hora.
porque amanhã expira o prazo dado pela juíza federal Janaína Cassol Machado para a defesa do presidente da Assembleia apresentar suas contrarrazões nas 2 denúncias imputadas contra ele pelo Ministério Público Federal. Só que agora ela não poderá mais se manifestar, porque a partir de quarta, acatando as denúncias, transformaria Júlio Garcia em réu. E isso não ocorre mais. Evidentemente que o Ministério Público Federal vai recorrer dessa decisão do ministro do STJ, mas vai depender muito. A situação é muito complicada para reversão, muito embora fontes da Justiça Federal, já no final de semana, alegando que o Tribunal Federal Regional, ou Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, que engloba também Santa Catarina, os estados do Sul, já tem uma deliberação, um despacho de que a juíza estaria em condições, sim, de atuar. Só que o STJ fica acima do TRF-4. Vamos acompanhar agora a evolução do quadro, mas Júlio Garcia dá uma respirada melhor, até considerando as circunstâncias de ser o primeiro na linha sucessória, né, Fernando? É pelo foro, especialmente de Júlio, que esse caso foi para o STJ? Porque quando as investigações ocorreram, ele exercia o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. E o foro privilegiado é o STJ. Entendi. Vamos lá, vamos falar Muito agora... embora a conquista desse habeas corpus não tenha sido patrocinada pelo advogado de Júlio Garcia, César Abreu, mas sim advogados de empresários também alcançados pela Operação Lava Jato, que estavam sendo investigados. Um possível pedido de afastamento de Júlio agora também viria do STJ. O que é absolutamente improvável. Muito bem. Absolutamente improvável. Vamos agora aos impeachments. Tela tem aqui para a gente mostrar para o pessoal de casa. Uma semana decisiva para o governador Carlos Moisés da Silva e para a vice, movimentadíssima. Nesta terça-feira já tem votação em plenário do impeachment 02, mas na terça-feira, no impeachment 02, respiradores. E na sexta, aí sim, a votação decisiva para o afastamento ou não dos dois, governador e vice, no impeachment 01, referente ao salário dos procuradores. Prisco. É isso mesmo. É exatamente isso. Agora, me ocorreu, enquanto você colocava isso, Fernando, o seguinte: a mídia nacional já começou a veicular, a postar informações dando conta de situações da Operação Alcatraz, atingindo o presidente da Assembleia, tentando, de alguma maneira, desestabilizá-lo. Sim, porque vou começar pelo segundo, que vai a votação, mas que, na verdade, é o primeiro pedido de impeachment, lá sexta-feira. Começa às 9 da manhã, a sessão deliberativa sobre afastamento ou não de governador e vice no Tribunal Especial de Julgamento, misto com deputados e desembargadores. A tendência, pela estimativa, é que essa sessão conclua-se no final da tarde, lá pelas 18 horas. E se acolherem o afastamento se dará na sequência. Pelos informes que chegam, às 19 horas, o primeiro secretário da Assembleia já leva a comunicação ao governador e à vice. E às 20 horas já toma posse o primeiro da linha sucessória, Júlio Garcia, que já no fim de semana monta o novo governo, anuncia os novos secretários para o período de interinidade que pode ser de até 180 dias. Se isso ocorrer, meu caro Fernando, a expectativa é que desembargadores e deputados, não dá para esperar muito dos deputados, mas dos desembargadores, especialmente do presidente da comissão, que é também quem comanda o Judiciário de Santa Catarina, desembargador Ricardo Hessler, é que isso seja acelerado, para que tenhamos uma definição ainda esse ano. Não podemos correr risco disso ultrapassar a PEC do deputado Bruno Souza não ser aprovada e teríamos, então, no ano que vem, no início do ano, a escolha de um novo governo para quase metade do mandato pelos 40 deputados da Assembleia. Isso é inaceitável.
E a população catarinense tem que estar consciente disso e tem que se posicionar, porque isso não é compreensível e isso, na verdade, é resultado de um jogo de cartas marcadas. Mas dá para fazer a votação final, a decisão final, depois do afastamento, ainda neste ano? Tem tempo para isso, Prisco? É até 180 dias o julgamento. É até 180? É até. Mas, se quiserem, quando se quer, quando se tem vontade política, faz. Tanto é que conseguiram botar para tramitar 2 pedidos de impeachment, algo jamais registrado na história política brasileira. Nós estamos inovando, nós estamos criando lastro aqui em Santa Catarina. Pois muito bem, para fechar, relação ao primeiro pedido de impeachment, aliás, com relação ao segundo, que vai ser votado primeiro, amanhã em plenário, admissibilidade, apenas contra Carlos Moisés. Vai passar folgado, sem a menor dificuldade. Só tem um ponto de salvação, só um, que é o recurso que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que está com o ministro Gilmar Mendes, que já anulou provas em relação ao advogado Adriano Barros, e se o fizer em relação à solicitação do advogado do governador Marcos Probst, aí nós não teríamos votação amanhã na Assembleia, porque pede a suspensão do processo. Vamos aguardar. Muito bom. Tá bom? Obrigado, Prisco. Tem mais um site. Esther, vem cá pra gente dar tchau pra todo Tudo mundo. bom, Esther? Tudo bom, Prisco, e você? Por hoje era Tudo isso. certo. Muito obrigado pela companhia. Todas as informações, scc10.com.br. Cuide-se. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Aliás, os 2 também estão lá, né? SCC10. Tchau.